A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Quando Senaqueribe levanta e começa a procurar pelos seus soldados, nenhum deles se apresenta, porque todos estavam mortos. E Senaqueribe, sabe o que acontece com ele? Ele entra em desespero. O texto sagrado diz que ele entrou em pânico e correu para a sua cidade. Quando a Bíblia diz correu, pastor Roque, é correr mesmo. É andar, é correr de tal forma de ficar com a língua para fora, meu irmão. E ele corre para a sua terra. Mas quando chega lá, ele entra no templo do seu Deus, que não é o meu Deus, porque não é o Deus dos exércitos de Israel. Ele entra no templo do seu Deus para inquirir dele, porque é que eles tinham perdido a peleja. Sabe o que é que acontece? Quando ele está de joelhos dobrados, perguntando para o seu Deus por que é que eles tinham perdido a peleja, 2 de seus filhos, diz a Bíblia, entra no templo, saca da espada e mata também Senaqueribe. De uma só vez morre o poderoso Senaqueribe, e nada mais ou nada menos do que 185 mil soldados. Um anjo do Senhor teve poder para aniquilar em uma única noite 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Mas o povo de Israel celebrou a grande vitória, porque com Senaqueribe está a força da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Se você entende isto, solte a sua voz e dê glória a Deus esta noite. Então, queridos, se nós queremos vencer o invencível, a primeira coisa a fazer é reconhecer a superioridade do nosso Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela assim, ó: se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus maior. Se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Se o seu Deus é o meu Deus, então nós servimos ao Deus invencível. Se você pode entender isto, celebre ao Senhor esta noite. Ele é superior a todas as coisas. Mas a segunda atitude do povo de Israel, depois que eles reconhecem a superioridade de Deus, a segunda atitude deles foi aprender, guarde bem isto, aprender a misturar oração com ação. São duas coisas distintas. O verso 10 diz que enquanto Samuel orava ao Senhor, enquanto Samuel buscava a Deus, vamos voltar ao texto, acompanhe comigo aí o verso 10, diz assim: e sucedeu o que diz aí a sua Bíblia? Estando Samuel fazendo o que? Sacrificando o holocausto, os filisteus fizeram o que? Cadê a Bíblia, irmão? Os filisteus fizeram o que? Chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Verso 11: e os homens de Israel saíram de Mispa e fizeram o que? Fizeram o que? Fizeram o que? Perseguiram os filisteus. Aí é que está o segredo. Você sabia, meu irmão, que tem muita gente hoje que não recebe a bênção de Deus? Não se assuste com o que eu vou dizer, pastor Manuel.
porque ora muito e age pouco. Tem gente que é nota 10 para orar, mas é nota 0 para agir. Oração tem que estar misturada com ação, assim como a ação precisa estar sob efeito da oração. Uma das duas, usada isoladamente, nem sempre tem um bom resultado, mas quando elas são conjugadas, o resultado é garantido, porque nós oramos, mas também agimos. Há um ditado que diz que a sorte persegue os obstinados. Sabe o que é ser obstinado? É colocar no coração um desejo, uma vontade, e só parar quando o desejo for cumprido. Certo ou não? Isso é ser obstinado. É perseguir um alvo. Você sabia que tem gente que desiste com muita facilidade dos seus objetivos? Você sabia que tem gente que tem muita facilidade para começar, mas nunca termina o que começou? Você sabia que tem gente que nunca chega a lugar algum, porque não tem determinação para chegar a lugar algum? Quando nós projetamos alguma coisa para a nossa vida, nós precisamos ter determinação. Amém ou não? Sim ou não? Eu estou vendo o Fábio aí que está fazendo dieta. Já perdeu 1,285 kg. Já perdeu quase 12 quilos. Ele está obstinado a perder peso. Hoje eu fiquei até bravo com ele, porque ele acabou de almoçar e foi para a academia do prédio. Eu disse: ei rapaz, hoje é domingo, hoje não é dia de academia, hoje é dia de rede, hoje é dia de cama. Ele disse: não, eu comi demais ontem, preciso gastar o que eu comi ontem. Isso é obstinação. Está obstinado a perder peso, só vai alcançar por causa da obstinação. Com relação às conquistas da vida, é a mesma coisa. Se você não estiver obstinado, você não chega a lugar algum. Quando Ruth e Noemi se viram diante de um desafio, viúvas, em terra estranha, com os bens bloqueados, porque perderam todos os bens foram tomados delas, sem ter para onde ir, o que acontece? Ruth toma uma decisão. Qual foi a decisão? Ir ao campo de Boaz para respigar. Sabe o que é respigar? Havia uma lei, havia uma determinação na lei de Deus, que quando alguém plantava alguma coisa, quando ele fosse colher o fruto da plantação, ele não devia colher todo o fruto, mas ele devia deixar no meio da plantação alguns frutos sem que fossem colhidos, para que as pessoas que não tinham condições de sobrevivência pudessem ir e apanhar esses frutos. E aí Ruth, amparada nesse dispositivo da lei, o que é que ela faz? Ela vai respigar, ou seja, pegar as espigas que haviam sido deixadas no pé para os menos favorecidos. Agora, se vocês se aterem à história, vocês vão ver que os homens, os donos das plantações, os senhores das plantações, eles não eram muito simpáticos a esses respigadores. Eles tratavam mal. Eles deixavam primeiro a pior espiga, chamavam os que vinham para a cega e diziam: olha, colha o fruto bom, o fruto ruim, o pior, você deixa no pé para os respigadores. E outra coisa, se eles vierem aí, não lhes dê água para beber. Eles que apanham o fruto, mas não lhes dê água. E quando se tratavam de mulheres, elas eram maltratadas. Era um desafio para Ruth, mas Ruth disse: eu estou obstinada, eu vou lá, eu vou respigar, eu vou buscar aquilo que a lei me garante. E entra na plantação de Boaz.
e começa a apanhar as espigas. E o que acontece? Boaz a vê. E a Bíblia diz que quando Boaz a vê, ele se afeiçoa a Ruth e vai até onde ela está, procura saber quem é ela. Contam para Boaz a sua história. E aí Boaz chama a Ruth e disse: vem aqui, eu não quero que você pegue o resto das espigas, eu quero que você tenha o direito de pegar a melhor espiga do pé. E se você não quiser pegar a que está no pé, pode pegar aquela que já foi colhida. Eu já dei ordem aos meus servos para que lhe deem água fresca. Quando você sentir sede, há botijas de águas aí espalhadas, e você pode tomar destas botijas, porque a água está à sua disposição. Deus começa a mudar a sorte de Ruth, porque ela tem determinação, porque ela se obstina a buscar o que precisava. E nós conhecemos o final dessa história. O que aconteceu? Boaz se encanta tanto com Ruth que a toma por mulher, resgata todos os bens que era dela antes que o marido morra, compra os bens novamente, chamava-se remidor. Ele compra todos os bens, devolve a Ruth e a sua sogra, casa-se com ela, e deste casamento vem quem? Jesus Cristo. Tornou-se membro da família real, porque misturou oração com ação. Pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão, saia do comodismo. Pelo amor de Jesus Cristo, minha irmã, saia do comodismo, descruze os braços. Deus tem milagres para fazer na sua vida e na sua casa, mas é hora de você agir, é hora de você botar o pé na estrada, ir em frente, porque o Senhor garantirá a sua vitória. Sabe o que diz a psicologia? A psicologia diz haver dois tipos distintos de pessoas. Ela fala sobre emotivos e cognitivos. E quando você estabelece a diferença entre emotivo e cognitivo, você vai entender isto. Uma das características do emotivo é o fato de ser sensível. São pessoas que são extremamente sensíveis. Pessoas que qualquer probleminha que acontece já é o suficiente para desestruturá-la emocionalmente. Pessoas que quando enfrentam qualquer tipo de dificuldade se desmontam emocionalmente, não têm forças para enfrentar. Você conhece alguém? Vou até pedir para você perguntar para a pessoa do seu lado aí, que de repente você não conhece, mas ela conhece. Diga assim: você conhece alguém que quando enfrenta um problema bota a boca no mundo e começa a chorar, meu irmão? Pergunta aí, você conhece alguém que é só enfrentar um probleminha e já se desmancha em choro? Esses são os emotivos. Sabe o que diz a psicologia? Os emotivos nem sempre conseguem aquilo que desejam. Mas aí a psicologia vem e fala do cognitivo. Cognitivo que deriva da palavra cognição, que numa melhor tradução significa o processo de conhecer, aquilo que envolve atenção, aquilo que envolve raciocínio, aquilo que envolve juízo, aquilo que envolve ação. Sabe o que diz a psicologia? Os emotivos nem sempre conseguem chegar aonde pretendem, mas os cognitivos sempre conseguem chegar lá. Os cognitivos passam por cima de tudo. É aquela velha história: me dê meia dúzia de limões e com eles eu farei uma saborosa, uma deliciosa limonada. Tem gente que quando você dá um limão, ele faz uma cara feia, aquilo azeda todo o seu espírito. Mas tem outros que quando você coloca um limão na mão dele, ele diz: é tudo que eu queria, para misturar um pouquinho d'água gelada, para matar a minha sede. Isto é a diferença entre emotivo e cognitivo. Meus queridos, a emoção que nós sentimos, ela é gerada pela ação do Espírito Santo. Isto é emoção, é quando nós choramos, é quando nós derramamos o nosso coração, mas nada tem a ver com cognição. Nós fomos chamados por Deus para enfrentar qualquer tipo de desafio. Paulo dizia a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de
medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza. Eu quero profetizar à igreja de Cristo esta noite, que o Espírito de Deus é um espírito de fortaleza, o Espírito de Deus é um espírito de coragem, e eu sou o templo onde habita esse Espírito. Portanto, não me deixarei abater pelas circunstâncias, mas serei renovado na força do Espírito do Senhor quando a circunstância me for contrária, e me levantarei e avançarei na força do meu Deus e do seu poder. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil? Então dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, irmão, saia do campo da emoção e entre na área da cognição. Pare de chorar e comece a agir. Deus é poderoso para abrir portas especiais para a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Pode celebrar o Senhor, meu irmão. Pode soltar sua voz e adorar a Deus. Você não veio aqui, eu repito, por um acidente. Há um propósito de Deus para a sua vida hoje. Enquanto Samuel orava, eles enfrentaram os filisteus. Eles não recuaram. Eles não apenas assistiram à afronta dos filisteus, mas eles se levantam e enfrentam o exército filisteu e os abate. O texto diz que o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Eles não foram mortos, não. Eles foram simplesmente amedrontados, porque o exército de Israel saiu no encalço deles. Tanto é que o texto diz que eles perseguem os filisteus desde Mispa até Betcar, e eles vão ferindo os filisteus pelo caminho. Mas há uma terceira atitude, com ela eu encerro. 3 atitudes para vencer o invencível. Primeiro, reconhecer a superioridade do Senhor. Segundo, misturar oração com ação. Terceiro, levantar um memorial. O verso 12 diz que quando os filisteus são vencidos, Samuel tomou uma pedra e a colocou em Mispa, entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Amém, coisa nenhuma, não quer dizer isso não. Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de socorro. Ele coloca a pedra, chama o seu nome Ebenezer, e quando dá o nome à pedra, aí ele proclama a frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que Samuel queria dizer? Este lugar vai ser um marco. Todas as vezes que alguém passar por aqui, vai se lembrar que aqui o Senhor nos socorreu. Todas as vezes que alguém passar por aqui, olhar para esta pedra e ler Ebenezer, vai dizer: essa pedra socorreu alguém. Ela representa o socorro de alguém. Era o socorro de Deus para o povo de Israel. E aí ele proclama: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por que ele proclama até aqui nos ajudou o Senhor? Porque ele queria dizer: o Deus que nos trouxe até aqui em proteção estará conosco daqui para frente. O mesmo Deus que acompanhou o povo de Israel até esta pedra, acompanhará o povo daqui para frente. E todas as vezes que alguém passar por aqui, vai se lembrar que Deus agiu a favor do seu povo neste lugar. Aquilo era um memorial. Sabe o que eu quero dizer, queridos? As bênçãos de Deus, elas se repetem na nossa vida à medida que nós vamos louvando a Deus pelas bênçãos já recebidas. Difícil, mas conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho. Então não desista de sonhar, meu irmão. Eu estaria cometendo um ato de injustiça
Se nesta noite eu não orasse por alguém aqui, mas agora eu sei o que eu faço, e eu sei para aquilo que eu fui chamado, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu permaneça no lugar que o Senhor me colocou. Entenda isto, pelo amor de Jesus, meu irmão. Estamos chegando, hoje é sexta-feira, o último dia útil da semana, uma tarde abençoada aqui na capital de São Paulo. 32620076, liga pra gente. Hoje eu vou inovar, viu? Hoje eu vou colocar aqui um ouvinte no ar. Tem gente ouvindo a gente? Tem gente ouvindo a gente. Pela web rádio. Pela web rádio. Parque São Francisco, temos uma bela igreja aí, rapaz. Você é de qual igreja, Aguinaldo? Eu sou da Adventista Saxonista. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo, quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Só você. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Mas que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz. Por isso eu canto assim. Como é que eu canto aí hoje? Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz? Faz o quê? Sentia
Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, sou feliz, Ele é o meu Salvador. É o canta bem, então levanta a mão e canta. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Yeah. Sou feliz, sou feliz. Queres também ser feliz? O que tem que fazer? Queres também ser feliz? O que faz? Queres também ser feliz?